O que cabe a nós fazermos? Não conheço a chamada? Eu não vou atender. Eu não vou falar com a pessoa. Eu acho que é difícil você tecnologicamente se defender desse tipo de golpe. Eu acho que você precisa usar mais a sua perspicácia de não entrar nesse tipo de situação. Sabemos que com o avanço da tecnologia, cada vez mais os crimes virtuais estão presentes na realidade da sociedade. E para entender um pouquinho melhor como funciona essa questão, trouxemos aqui o senhor Maurício Bertoldi, correto? Maurício Bertoldi, que ele é especialista em tecnologia e compliance e nos ajudará a desvendar as táticas usadas pelos golpistas e discutir estratégias eficazes de proteção. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Marco. Um prazer estar com você. Tudo bem contigo? Contribuir. Tudo bem, graças a Deus. Tirando os golpistas, o resto está tudo bem, né? Ótimo. Fala um pouquinho de você antes de começarmos esse bate-papo. Olha, eu sou de carreira acadêmica como engenheiro, né? Tenho viés em tecnologia mecânica, engenharia civil, tenho pós-graduação em engenharia de telecomunicações, segurança digital, governança em TI e proteção de dados. E atualmente eu dedico meu tempo a ajudar as empresas a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho que com relação à sofisticação crescente dos golpes financeiros, como a tecnologia pode ajudar a identificar e prevenir essas fraudes antes que os consumidores sejam prejudicados? Esse é um desafio muito grande, porque uma vez que o golpe seja aplicado, é difícil você ter o retorno e o ressarcimento desse problema. Hoje existem várias ferramentas tecnológicas que podem contribuir com isso para mitigar os riscos. Nem sempre vai conseguir impedir os riscos, haja visto que temos golpes acontecendo por aí, né? Então temos algumas ferramentas, por exemplo, como o Machine Learning, que é a aprendizagem de máquina, que é uma ferramenta onde você tem um protocolo que fica constantemente mapeando em massa dados em grandes volumes de dados, e ele vai percebendo comportamentos que são diferentes dos comportamentos padronizados daquela pessoa. E ele vai gerar alertas, né? Você tem armazenamentos em forma de blockchain, que basicamente é você armazenar por camadas criptografadas para aumentar o grau de segurança das informações. Você tem o análise de perfil comportamental das pessoas, que normalmente os bancos fazem, que é quando a pessoa vai fazer uma compra e ela se loga, ou ela está num estabelecimento fora da região habitual dela, ou quando ela faz uma compra muito fora do padrão dela, também gera alerta. Então, existem algumas ferramentas que ajudam isso. A própria inteligência artificial, hoje em dia, que faz esse mapeamento comportamental junto com as outras ferramentas, que vão mitigando os riscos. Nada impede que isso aconteça. Um fator muito importante que eu acho que a gente precisa falar é que a própria pessoa precisa se capacitar, precisa estudar, precisa compreender que hoje o mundo mudou, que hoje existem muitas tentativas de fraude e ela precisa estar atenta. Ela precisa evitar compartilhar informações relevantes, ela precisa prestar atenção quando ela estiver fazendo uma operação bancária, ela precisa prestar atenção quando ela vai pagar um boleto e ver se não tem nada diferente do padrão dela. Tendo, ela precisa então entrar em contato com a instituição financeira e comprovar a veracidade dos documentos que ela está pagando. Entendi. Então nós temos hoje vários sistemas que trazem uma proteção ao consumidor, que as empresas podem utilizar, inclusive para traçar perfil, né? Inclusive as instituições financeiras usam ou deveriam utilizar isso, né? Quando tem aquela transação fora do perfil do consumidor, bloquear, trazer algum pop-up lá para impedir que aquilo seja automático. Mas mesmo assim, os golpes são aplicados em massa, né? Nós temos uma quantidade muito grande. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais, já que nós temos o sistema de proteção, quais são as vulnerabilidades do sistema, né? Para que esses golpes sejam aplicados. Da mesma forma que a inteligência artificial favorece a defesa contra os golpes, ela também ajuda o golpista nas suas ferramentas, né? Então, hoje, os phishings é uma vulnerabilidade muito grande, que é aquele envio de e-mails onde parece muito crível um pagamento de um boleto ou uma informação que você ganhou um prêmio, clique aqui. No momento que você clica, um código malicioso é instalado na sua máquina e vai em algum momento capturar suas credenciais. Então a engenharia social é muito usada, que é aquele poder de convencimento que o golpista tem na relação com a pessoa e ele vai ali manipulando de uma forma e ele chega até ter
um entendimento psicológico de como a pessoa é e ele consegue manipular para que a pessoa passe informações de credenciais dela que possam favorecer esses golpes, né? Bom, brechas de instituições financeiras, de softwares bancários também são exploradas. As APIs de comunicação das instituições financeiras, a API é um módulo que integra sistemas, também pode gerar uma vulnerabilidade para que seja explorado pelos golpistas. Interceptação de mensagens não com baixo grau de criptografia também pode ser utilizadas. E volto a dizer, vai mitigar o risco à medida que o titular dos dados esteja mais consciente, esteja mais precavido e diminua a exposição dos seus dados pessoais. Tá. Então, assim, nós temos de um lado um sistema que permite que os fornecedores, mas eu queria trabalhar um pouquinho mais com a instituição financeira, criem mecanismo de defesa, de proteção dos dados do consumidor, da proteção do consumidor, mas do outro lado, essa mesma inteligência artificial que acaba facilitando a proteção do consumidor, ela é utilizada para o mal, né, por assim dizer, e aí acaba trazendo essa vulnerabilidade, porque os golpistas, eles estão sempre, parece que um passo à frente, eu não sei, 2 passos, eu não sei se funciona assim, mas cada dia surge um golpe novo, né? Então, assim, a vulnerabilidade, ela acaba acontecendo de diversas formas. O que você poderia trazer de dica? O que você poderia trazer para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, que ela poderia fazer para evitar cair nesses golpes? Olha, vou trazer para você uma estatística da Datafolha da semana passada, que foi uma pesquisa interessante que no Brasil hoje são acima de 4.600 tentativas de golpes financeiros por minuto. Então, pessoal, tomem cuidado, porque o tempo inteiro nós estamos expostos aos golpistas. Então, se você pensar que você vai ser vítima de um golpe em algum momento, porque o volume é muito alto, você precisa ter algumas proteções dentro do seu protocolo natural. Então, por exemplo, manter os seus equipamentos de gadgets, ou celular, ou seu computador sempre atualizados com as máximas resoluções de segurança dos seus sistemas operacionais. Aplicar fator de múltipla segurança, como utilização de tokens, utilizar biometria para os seus acessos. Isso vai ajudar você a diminuir a exposição e a vulnerabilidade do seu equipamento. Além do mais, prestar atenção onde você clica, no que você consome, com quem você fala, com quem você dá informação. A qualquer momento você pode receber uma ligação e a pessoa te faz perguntas específicas. Para você responder um sim ou não, ela está gravando a sua voz. Ela vai juntar isso com as credenciais que ela busca nas mídias sociais. E ela vai ter um perfil completo de você, vai ter uma ferramenta muito poderosa com todos os seus dados, somando os seus dados bancários, somando os seus dados pessoais para aplicação de golpes. Então, tomar esses cuidados são os principais. A sua própria educação, o seu próprio cuidado e aplicar as ferramentas básicas que estão disponíveis. Repetindo, sempre ter múltiplo fator de autenticação nos acessos, utilizar a biometria sempre que disponível, e usar ferramentas de criptografia nos seus equipamentos. Perfeito. Você já foi vítima de golpe? E, infelizmente, a minha família, apesar de todo o cuidado que a gente tem, de toda a instrução que a gente foi vítima de golpe há pouco tempo atrás. Eu te pergunto isso porque, assim, apesar de atuar diretamente na área, não caí no golpe ainda. Acho que talvez um dia vai acontecer, parece que é inevitável isso. Mas eu, ao longo dos dias, todo dia eu recebo uma tentativa de golpe. Todos os dias. É a ligação de alguma central de atendimento, né, falando que está sendo feita alguma compra, SMS, mensagem de WhatsApp, e-mail falando que alguém tem uma fortuna para dividir comigo, assim, só quer doar para mim. O meu CPF foi escolhido, eu fui escolhido, né? Então, assim, nós estamos muito vulneráveis, né? Eu acho que a maior vulnerabilidade ela vem quando a pessoa tem a necessidade e ela vê aquela questão muito fácil e ela quer acreditar que aquilo é verdadeiro, né? Então, hoje é que a pessoa precisa se convencer que o risco está aí, né? A gente precisa tomar muito cuidado antes de, como você muito bem disse, de fornecer nossos dados. Inclusive, eu gostaria, não sei se você tem conhecimento, mas chegou nós temos ações no escritório que tratam da seguinte questão. Uma ligação é feita para você por chamada de vídeo, você atende aquela chamada de vídeo, aquela pessoa que está do outro lado, que é um número que você desconhece,
ela acaba captando aquela sua imagem, a sua voz, e depois ela utiliza esse mecanismo para quê? Para aplicar golpes. Ela tem a sua identidade visual e ela usa a inteligência artificial para trabalhar isso. Você conhece esse assunto? O que você tem a falar sobre esse tema? Não, esse é um tipo de golpe que cada vez mais vem sendo usado. Com as ferramentas de inteligência artificial de captura de imagens, a pessoa consegue especificamente, tendo o seu rosto e com respostas específicas de sim e não, que ela vai te conduzindo na conversa, ela mistura uma parte de engenharia social com tecnologia nesse tipo de golpe, né? Então ela vem com um discurso que te orienta a você responder respostas interessadas a ela. Com a captura da imagem, com os dados que ela pega nas mídias sociais que estão expostos da gente, com as credenciais que muitas já estão aí no mercado, ela consegue ter todo o seu perfil. Ela consegue, inclusive, abrir financiamento, ela consegue fazer empréstimo com esse tipo de situação se passando por você. Também você corre o risco de ela abrir perfis falsos nas mídias sociais se passando por você, aplicando golpes, vendendo produtos que você não vende. Então, esse tipo de golpe é bastante comum hoje em dia. E eu acredito que vai cada vez ser mais comum. O que cabe a nós fazermos? Não conheço a chamada? Eu não vou atender. Eu não vou falar com a pessoa. Eu acho que é difícil você tecnologicamente se defender desse tipo de golpe. Eu acho que você precisa usar mais a sua perspicácia de não entrar nesse tipo de situação. Já sei que existe o golpe, já vi nos noticiários, já vi nas mídias sociais, agora eu vou evitar. Fez videochamada, não é um número conhecido meu, eu nem atendo. Eu vou e desligo. Eu mitigo o risco. Perfeito. Mas aí vamos voltar para um outro ponto, que nós estamos falando de biometria. Eu queria conversar contigo, qual que é a sua orientação? Eu sou correntista de alguns bancos, e aí eu não sei, o que é mais seguro? Senha por número, senha por biometria digital, biometria facial. O que é menos perigoso para o consumidor? É assim, se o hacker, se a pessoa mal intencionada tiver acesso aos seus dados, tanto faz. Mas considerando que você tem uma instituição financeira por trás, que tem todos os mecanismos de segurança e que as pessoas não vão ter acesso às suas informações que estão nesses bancos de dados, quanto mais tecnológico for a ferramenta, mais vai proteger a sua credencial. Então eu diria para você assim, que você ter essas ferramentas usando em conjunto é o melhor dos mundos. Então, no momento que você usa o múltiplo fator de autenticação, eu vou fazer um acesso a um site, eu vou pegar aquele token no meu e-mail e vou colocar aqui para entrar, você já está tendo um duplo cruzamento de segurança. Ou seja, ele está checando o seu login, a sua senha e ainda está checando se o seu e-mail é o seu e-mail. Então, você já aumentou o grau de segurança. Quando você usa digital, você favorece mais ainda a segurança. Por quê? Porque não existem digitais repetidas. Então, se a pessoa não tiver acesso à sua digital, ela não vai ter como duplicar a sua digital. E mais ainda quando é a biometria. Então, eu sou a favor de que você sempre use a biometria e o reconhecimento facial nas suas autenticações. O risco de vazar da instituição financeira os dados, ele é o mesmo para digital, para biometria ou para login e senha. Tá? Mas à medida que você usa uma tecnologia de reconhecimento facial, você dificulta o golpista a copiar a sua imagem. É mais difícil para ele do que copiar um login e senha. Até inclusive sobre essa questão, porque esse tema é muito amplo, né? A gente pode ficar aqui falando por horas e horas e tem muito assunto para falar, porque são tantas as formas de golpe, são tantas as variáveis, que até fica difícil a gente focar em todos eles, né? A gente dá preferência para alguns. E lógico, eu acho que o mais perigoso, porque ele acaba trazendo um vício de consentimento do consumidor, são os crimes que são cometidos com deepfake, né? Por exemplo, eu já vi isso em algumas situações, usando o Fantástico tratou do assunto, inclusive, o Fantástico da Rede Globo, tratando de assunto que pega uma imagem de pessoas de alta notoriedade, usam deepfake, conseguem trabalhar voz, áudio, e eles usam uma imagem de uma marca por trás, por exemplo, Growth, M-Officer, inclusive eu até fiz um comunicado para uma empresa esses dias, porque ela estava sendo vítima de golpe, eles usam... E aí eles criam um site, olha só, né? A engenharia é total, eles criam um site que é
perfeito. Ele é a cara do site verdadeiro, muda uma letrinha ou outra lá, e a pessoa cai naquele golpe acreditando numa promoção, 5 anos da loja, 50% de desconto, ou a Growth, compre R$ 99,00, você recebe 2 whey proteins, um monte de coisa assim. E aí a pessoa cai no golpe, vai... O que você tem a falar sobre essa questão do deepfake, do áudio? Tem como a gente se proteger disso? Então, eu volto a te dizer, é muito difícil você se proteger tecnologicamente desse tipo de golpe. Muito difícil. Por quê? Porque a tecnologia está a favor do criminoso, como está a favor das instituições financeiras. Cada um usa com seu objetivo. Quando chega nesse grau de sofisticação que você comentou, é muito difícil tecnologicamente você descobrir esse tipo de golpe. Muito difícil. O que vai precisar muito é da perspicácia de quem está comprando. Desconfie sempre. O princípio é o seguinte, ninguém faz milagre. A gente está cansado de saber que um produto custa X, se ele tiver pela metade do preço, desconfia. Pode ser uma fraude. Hoje você entra no Google, por exemplo, e você começa a verificar as promoções. Quando você começa a ver 2 pares de tênis por 150, se você for a fundo, investigar e buscar o CNPJ, cruzar o nome da empresa com o CNPJ, você vai achar que tem alguma discrepância. Então, a primeira ação é da própria pessoa. Não caia na ilusão de que vou comprar alguma coisa com alto grau de favorecimento, porque isso, com certeza, tem um viés grande de ser um golpe. Na verdade, não existe o almoço grátis. Não, né? não existe. Não existe almoço grátis. E, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que é muito carente, é uma sociedade que acredita, há uma certa ingenuidade em algumas pessoas, porque assim, o que chega para o nosso escritório... Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Eles fazem um anúncio fraudulento falando de empréstimo financeiro, sem consulta, sem nada, não sei o quê. E a pessoa está precisando daquele dinheirinho. Só que ela manda os dados dela, manda cópia do documento pessoal, grava até chamada vídeo, faz para fazer a assinatura virtual daquele contrato. Elas celebram o contrato, assinam mesmo, eles mandam um contrato. Os caras são feras no assunto. O golpista não é besta, não, eles são muito espertos. E aí, depois de tudo isso, eles falam assim, olha... Só que para liberar o dinheiro, a gente precisa que você pague a Receita Federal, o imposto. Esse valor vai ser restituído para você e tal. Eu tive casos que chegaram para o escritório da pessoa que, vamos supor, eu vou dar só um número para exemplificar. A pessoa ia pegar um empréstimo de R$5.000 e pagou 6.000 de taxinhas de 200, 300, 400. Aí depois disso é que ela percebe, nossa, meu Deus, eu caí no golpe. Né? Isso é a famosa engenharia social, né? Você está cruzando todo aquele engajamento psicológico numa pessoa que tem aquela necessidade com a ferramenta tecnológica para poder aplicar o golpe, para poder replicar uma situação que a pessoa perceba que isso é de verdade, ninguém está me enganando não, isso aqui é realmente eles querem me emprestar o dinheiro. Mas como é que eles me acharam? Aí vem a pergunta, mas por que eu recebi esse anúncio de empréstimo? Porque eu fui no Google em algum momento e pesquisei empréstimo, pesquisei instituições financeiras, pesquisei linhas de crédito. Então, todo aquele volume de informação que eu gerei no Google é captado pelas essas ferramentas que os golpistas têm e eles vão cruzar o perfil. Eles sabem especificamente para quem enviar a mala direta oferecendo aquele determinado serviço. É como você, quando pesquisa uma raquete de tênis no Google, quando você entra no UOL, aparece a Procópio, aparece todas aquelas propagandas. É a mesma coisa. Eles captam aquela sua pesquisa. Através disso, eles descobrem quem você é, porque esses cruzamentos de inteligência artificial eles já têm com certeza, eles entram nas suas mídias sociais, eles traçam o seu perfil e eles oferecem o produto que faz todo sentido para você. Você já está motivado àquela necessidade, a engenharia social vai ficar muito mais tranquila de você cair no golpe. Não sei se eu até li o livro e assisti o filme, inclusive fez parte da minha tese, dissertação do mestrado, trabalhando da proteção de dados dos consumidores na rede mundial de computadores. E aí, lógico, eu dei muito o Snowden, né? Em que ele falava do risco do celular. Inclusive, para ele dar as entrevistas, ele mandava colocar o celular numa caixa metálica para proteger e tal. Porque, segundo ele, e eu sou prova que isso é real, segundo ele, tudo que nós estamos falando é captado pelo nosso aparelho. Nós estamos com o aparelho o tempo todo. Então, às vezes, eu não sei se aconteceu contigo, mas às vezes a gente está falando sobre algum assunto, vamos imaginar que eu quero comprar, sei lá, uma fantasia para minha filha. E eu, naquele assunto, eu não estou usando o aparelho, ele só está comigo. E aí eu estou falando de fantasia, falando, o tênis, seja lá o que for.
E aí, quando eu abro meu celular, principalmente lá o aplicativo, o Instagram, o Facebook, sei lá, tem vários anúncios sobre aquele tema. Você tem conhecimento disso? O que você pode falar sobre esse assunto? Que é super Olha, interessante, cara. eu preciso dizer que isso é assustador. Começar dizendo que isso é assustador. Eu não tive a experiência nesse Nunca? sentido, nunca tive. Ah, você vai ter. Presta atenção no que eu tô te falando. Eu acredito que eu vou ter. As que eu tive foi essas mesmas de eu, por iniciativa própria, fazer alguma pesquisa em algum lugar e depois ser perseguido por aquele tipo de informação. Metralhado em todo lugar que eu entro, eles me perseguem. Essa especificamente de com o celular desligado e mencionar alguma coisa, ainda, graças a Deus, ainda não aconteceu comigo. O Snowden falava muito isso, que isso aqui tá o tempo todo captando tudo que Eu nós acredito que falamos, sim. tudo que nós fazemos, o tempo todo. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu não tive essa experiência ainda e eu não tive ao meu redor também ninguém que comentar sobre isso, mas eu tenho certeza que isso é viável tecnicamente, tecnologicamente, e que deve estar acontecendo por aí com algumas pessoas, com certeza. Tem sistemas operacionais que são um pouco mais robustos do que outros, né? Mesmo assim, nada é impeditivo de invasão. Hoje não existe rede inviolável. A gente pode dizer com toda tranquilidade que não existe rede inviolável. Existe aumentar o grau de dificuldade ao ponto que seja economicamente inviável para aquele golpista e ele vai procurar uma coisa mais fácil. Mas que a gente não consegue especificamente estar 100% seguro, não. Mesmo redes isoladas, que não são conectadas à internet, pode ter o vazamento por uma fonte interna, por uma pessoa que compartilha alguma informação. Então, é difícil você controlar tanto o ambiente humano quanto o ambiente tecnológico. O que está na rede, que a gente usa aqui, que a gente está conectado na rede, aí é quase público, né? E aí, você falou um ponto bem interessante, porque, assim, os golpistas são muito inteligentes. Aí eles usam a inteligência a favor deles, a inteligência artificial. Mas o consumidor também ajuda, né? Então, por exemplo, conheço várias pessoas que utilizam o Instagram. O Instagram aberto para qualquer pessoa ter acesso que ele for. Inclusive, ganham muito dinheiro com isso, né? Muita gente ganhando dinheiro com isso. Instagram aberto. A pessoa vai no restaurante, dá check-in, tira foto da comida, vai. Então, assim, ela coloca a rotina dela, os gostos dela, coloca tudo dela numa rede social aberta para qualquer pessoa, com fotos, vídeos, inclusive vídeos de crianças. Você tem algum assunto, algum tema aí para falar com a gente sobre essa questão de perfil aberto, de eu entregar para aquela pessoa quem sou eu? Eu tenho, e eu te digo que é uma luta eterna essa briga, porque você tem toda uma geração voltada para as mídias sociais. Então, comportamentalmente falando, é muito difícil você bloquear seus filhos, você bloquear as pessoas de utilizar essas ferramentas, porque hoje é muito comum. Você fica excluído até se você não tiver um perfil na mídia social, você pode chegar ao ponto de ficar excluído, né? E ao mesmo tempo você tem que equilibrar o que você divulga. Então, assim, os perfis privados, eles restringem a que as pessoas do seu conhecimento tenham acesso às suas informações. Mas ele não restringe que uma pessoa viole as suas credenciais e veja as suas informações. Perfeito. Então ele restringe parcialmente. O perfil público é aquele perfil que você usa tomando cuidado com o que você publica, todo mundo vai ver, mas é interesse que as pessoas vejam. Então, toda a gestão de conteúdo, Marco, eu acho que é o principal ponto. O que eu quero que as pessoas vejam de mim, o que elas podem ver, e pensando sempre que as pessoas que vêm vão ter acesso e vão poder traçar um perfil comportamental, um perfil social, um perfil psicológico. Hoje, eu posso te garantir que as ferramentas de mídias sociais conhecem nós mesmos muito mais que nós mesmos. Eu já li um estudo disso. Psicologicamente, ninguém se conhece tanto quanto uma mídia social nos conhece. Então, você imagina a vulnerabilidade que você está quando você publica seus conteúdos. Eu não sou a favor de você divulgar situações familiares, situações que te colocam em risco e que vão fornecer informações para que se componha um perfil adequado ao seu. Posso te contar um caso? Claro, faz favor. Eu conheci uma pessoa, morava na rua que eu moro. Morava porque, infelizmente, ele faleceu. Ele era um secretário do Geraldo Alckmin. Um cara muito bacana e um cara ativo nas mídias sociais. Esse rapaz veio publicando temporariamente, recorrentemente, que ele ia fazer uma viagem de moto para o Chile. Ele veio publicando. Então, estou preparando a viagem, o passaporte, olha a minha moto. E foi publicando. No dia que ele viajou, às 6h30 da manhã,
na região da Pompeia, mais especificamente na Vila Ipojuca. Ele estava às 6h30 da manhã com a esposa na garupa, escuro ainda. Ele parou no semáforo, ele foi abordado por meliantes que sabiam que ele ia viajar, que vieram roubar a moto dele, que era uma moto específica que os caras já queriam a moto. E ainda ele deu azar que no momento que ele foi pegar um documento na perna, que ele usava aqueles estojinhos de perna para motociclista, um dos bandidos ficou nervoso, achou que ele ia pegar uma arma e ele foi assassinado na frente da esposa. Nossa, que terrível. Ou seja, essa é uma parte da história. Ele perdeu a moto e tudo mais. Mais para frente, na investigação, houve uma informação que ele já estava sendo esperado no Chile. Ou seja, além de ele ser monitorado no Brasil, ele foi monitorado no Chile. Já existia um grupo criminoso para abordá-lo quando ele fosse chegar no Chile. A investigação levou a esse ponto. Então você imagina, vamos deixar a mídia social para o que realmente interessa, né? Eu vou publicar uma promoção, sei lá, uma coisa de comercial, uma coisa do meu trabalho, mas eu não vou expor a minha família, principalmente crianças. O problema é que muitas pessoas hoje, elas faturam alto com a questão da sua própria exposição, né? Porque elas ganham engajamento e com engajamento elas conseguem patrocinadores. Com patrocinadores faturam muito mais do que eu como advogado, por exemplo. Com certeza. Né? Então isso acontece. Então por conta disso muitas pessoas tentam seguir a mesma trilha, né? Algumas só gostam de expor mesmo, mas gostam de seguir a mesma trilha para tentar o sucesso, né? Tentar esse engajamento, tentar essa questão. E você mencionou uma coisa bem interessante a respeito das mídias ou do próprio conhecimento de quem nós somos. Tem um livro muito, muito interessante, também fez parte lá da minha dissertação do mestrado, já de alguns anos, que chama A Verdade por Trás do Google, né? Que, na verdade, o Google conhece a gente mais do que nós mesmos, né? Porque nós fazemos pesquisas, nós fazemos... Talvez um dia isso vá mudar, mas o Google é uma ferramenta que conhece nosso perfil. Sabe, o que a gente pesquisa, o que a gente gosta, os lugares que nós vamos, quando nós usamos, por exemplo, o Google Maps, inclusive o Waze, salvo o melhor juízo, foi comprado pelo Google, né? Então, assim, todas nossas trajetórias, tudo está lá. Então, esse é um ponto bem interessante. E aí, mas voltando aqui com relação a falar um pouquinho da empresa, do papel da empresa. Você trabalha com compliance também, não é isso? Compliance e adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. O que você tem a falar sobre este assunto para quem está nos assistindo? É um assunto interessante, é uma lei relativamente nova, é uma lei de 2018, as penalidades já estão valendo, é uma lei que tem as penalidades valendo desde 2020. Todas as empresas que em algum momento tratam dados pessoais precisam se adequar. Ou seja, é uma lei que traz um mantra: os dados das pessoas são das pessoas, mas as empresas podem utilizar os dados para fazer seu trabalho, desde que elas tenham uma finalidade, que elas tenham engajamento na proteção, que elas tenham transparência em como os dados são utilizados. Então, existe um conjunto de regras que hoje as empresas que usam os dados das pessoas precisam seguir para poder atender a Lei Geral de Proteção de Dados e não serem penalizadas pelas sanções da lei. Alguém controla isso? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem poder de autarquia, é vinculado ao Ministério da Justiça e é o órgão máximo nesse sentido. Mas existe fiscalização ou fica mais no campo da ideia? Não, existe fiscalização, existe penalização, existem multas aplicadas, empresas já estão sendo penalizadas por descumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, a Autoridade Nacional não tem uma equipe muito grande em termos de pessoas, então ela tem uma dificuldade de proatividade na fiscalização, mas ela usa alguns órgãos, como o PROCON, o DECOM, para ajudar na fiscalização. Eu diria para você que hoje o grau de autuação está muito mais na denúncia e no vazamento de dados do que na proatividade da Autoridade Nacional. Então, as empresas hoje que tiverem dados vazados, dados de pessoas, aí agora falando mais de dados de pessoas, né, pessoais propriamente dito, as empresas que tiverem esses dados pessoais vazados e não tiverem adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados vão sofrer as sanções da lei. Você pode abrir uma denúncia no site da Autoridade Nacional, desde que você prove que o dado foi vazado. Então, você pode fazer uma denúncia seguindo algumas regras. E você pode, efetivamente, questionar as empresas em relação ao uso dos seus dados. Hoje você tem o direito de questionar. Olha, eu compartilhei meus dados, fui fazer uma consulta médica,
Na recepção, pediram para tirar uma foto, eu tirei a foto, e ali eu tô com todos os meus dados. Ele tem lá meu nome, CPF, RG, endereço e tem a minha foto. Material pronto para um golpista. Você tem o direito de questionar essa empresa por mecanismos, por processos, procedimentos de como esse dado é armazenado, como ele utiliza esse dado, se ele descarta quando ele não tem finalidade, por quanto tempo ele armazena, quais são as medidas de segurança, se ele tem plano de impacto de proteção de dados, se ele tem mitigação de riscos, você pode questionar. Aí você tocou um ponto muito importante. Não raramente, isso tem acontecido com uma certa frequência, empresas de grande porte, eu posso falar de instituições financeiras, eu posso falar de outras empresas, mas eu vou citar aqui instituições financeiras, reconhecem publicamente vazamento de dados. O Bradesco já fez isso, Nubank, Banco do Brasil, vazamento de dados dos consumidores. Vamos imaginar a seguinte situação. Houve uma divulgação de vazamento de dados. Aquele consumidor que, vamos supor, sou correntista, hipoteticamente falando, do Banco Bradesco. E vamos supor que o Banco Bradesco assuma um vazamento de dados. Eu, como consumidor, não sei se o meu dado foi vazado, mas houve um vazamento dos dados dos correntistas daquela instituição. Eu posso fazer alguma coisa para saber se o meu dado foi vazado? Tem algum mecanismo que eu, consumidor, posso fazer? Tem. Na verdade, nenhuma empresa divulga que os dados foram vazados, principalmente as instituições financeiras, se não fosse uma obrigação legal. Tá? Você pode ter certeza que elas divulgam que houve vazamento de dados pessoais de clientes, porque é uma das determinações da Lei Geral de Proteção de Dados. Qualquer incidente de segurança que vaze dados de pessoas tem que ser comunicado à autoridade nacional e ao titular dos dados. Então, mais ainda do que você, como titular, querer saber se o seu dado foi vazado, a empresa tem a obrigação a te contatar e avisar que o seu dado foi vazado. É uma regra da lei. Porque se ela não fizer isso, ela já vai ser autuada e penalizada com as sanções da lei, que pode ser multa pecuniária, sanções administrativas, publicização da marca, são várias penalizações. Você entrou em dois... Desculpa, você ia continuar. Não. Então eu te digo que sim. Além de você ter o direito de saber se o seu dado estava naquele montante do vazamento, mais do que isso, a empresa tem a obrigação de comunicar a você, divulgar uma lista com os titulares que tiveram seus dados vazados. É isso. Quais dados foram vazados, para que você possa se precaver. Então ela precisa dizer: Marco, seu dado financeiro foi vazado da instituição financeira tal, o que foi vazado? Login e senha. Ela precisa te avisar para que você possa tomar uma medida de mitigar riscos, porque senão você não tem nem como se proteger. Tá? Então isso com certeza precisa acontecer. Entendo. Isso tem acontecido? Eles têm avisado individualmente os consumidores? Porque eu não tenho visto. É assim, eles primeiro, você vê a divulgação na mídia. Milhões. Isso já é obrigação. Isso. Para ele avisar as milhões de pessoas, você precisa ter um processo de como é que você vai fazer isso. Então ele tem um prazo para fazer essa comunicação. O interessado pode, eventualmente, se comunicar com o DPO, com o encarregado de dados dessa instituição financeira, que é público, é um cargo público, tem que ter fácil acesso aos titulares dos dados. Como eu me comunico com essa pessoa? E você pode questionar: olha, eu vi que teve um vazamento, eu não vi a lista de pessoas, mas eu quero saber se os meus dados foram vazados e quais dados foram vazados. Você pode ter a iniciativa. E você pode também aguardar que a empresa te comunique. Por obrigação legal, ela precisa te comunicar. Se ela vai fazer ou não, é uma situação que a gente ainda não tem maturidade suficiente da lei. A lei é muito nova, a gente não sabe como elas vão se comportar. Mas elas costumam divulgar listas, elas costumam divulgar onde você encontra quem foi vazado. Entendi. Então elas dão um canal para você correr atrás e dar uma olhada lá. Inclusive tem um golpe que tem sido aplicado, não sei se você tem conhecimento, em que o Serasa reconheceu o vazamento de dados de consumidores. E aí o golpe porque o Ministério Público ingressou com uma ação contra a Serasa. Sim. Essa ação ainda está pendente de julgamento. E aí o golpe você tem direito a uma indenização de 5 a 15 mil reais, saiba se o seu nome foi vazado. E a pessoa entra lá, clica no link lá, tal, dá o CPF e a pessoa fala: foi vazado, você tem direito a receber 8 mil, 7 mil, 15 mil, sei lá. Eles inventam um número lá. Aí eles falam: só que para liberar esse dinheiro você tem que pagar um valorzinho aqui, tá? A taxa, sei lá, o que eles falam. Você tem conhecimento sobre esse assunto? Já viu? Sim, eu vi esse assunto. Essa indenização aí, a gente não viu nenhum tipo de indenização existente. É realmente oportunismo das pessoas, dos golpistas. Eles aproveitam qualquer oportunidade para criar uma engenharia social de convencimento. Esses dias eu vi
golpistas criando perfis de indenização como se fosse um parente de uma das pessoas do acidente de Vinhedo, do avião que caiu. Sim. Quer dizer, você imagina, os golpistas estão atentos a qualquer oportunidade para criar uma engenharia social comovente e para te convencer a cair num golpe desse. O do Serasa é mais um desses que foi criado especificamente por golpistas para ressarcimento. Eu já vi essa lista, já ouvi falar dessa lista e eu nunca consegui comprovar que essa lista é verdadeira, de ressarcimento. Não, e não é. Não é. Não é. Então, assim, realmente eles... É aquilo que nós mencionamos em dado momento aqui. O golpista, ele é muito inteligente, de uma forma geral. Se ele usasse aquela inteligência para o bem, a coisa ia ficar boa. Mas eles têm uma técnica de persuasão muito grande. Uma vez eu vi, até não lembro em que jornal que eu estava assistindo, mas eu vi que eles têm meta de vendas, tabela com nome, ganha prêmio a pessoa que faz. Então, o poder de persuasão é muito grande. Eles aproveitam de situação, te impondo tempo para você raciocinar muito curto. Eles não dão tempo para que você entre em contato. Por exemplo, é comum o golpe da pessoa que recebe uma mensagem, é comum agora, né? É coisa nova, mas está virando comum. Com um áudio, uma voz de um parente. Falou, eu tô aqui, me ajuda, tal, não sei o quê, faz uma transferência para conta de um amigo meu, né? Então, assim, acho que fica uma mensagem, né? Sempre conferir. Exatamente. É como a gente falou, hoje o próprio dono do dado, ele tem uma responsabilidade muito grande em investigar a situação que ele está se metendo. Esse perfil que você falou já aconteceu até com a minha sogra. Parecia que era um primo dela que ela não via há anos, dizia que estava chegando de caminhão, o caminhão quebrou e pediu um dinheiro para ela poder ajudá-lo, para ele poder retornar para São Paulo. Agora você imagina, o golpista tinha o contato dela, tinha o contato do parente dela, porque ele entrou em contato como se fosse um parente dela, ele sabia perfil pessoal, então ele junta essas informações de várias formas. Ele junta uma parte da mídia social, uma parte ele compra, tem listas hoje na internet, você compra listas de CPFs completas. Deep Web, né? Deep Web, você compra listas completas com CPF, e-mail, endereço, profissão, onde mora, até de parentes, quais são seus irmãos. Existem listas completas aí no mercado negro que vão favorecer os golpistas a montar os perfis. Se ainda assim eu ainda dou foto, dou perfil pessoal, dou como eu me comporto para esse golpista, e ainda assim digo para ele qual é a minha necessidade, eu estou dando praticamente a faca e o queijo para ele poder me aplicar um golpe. E aí eu tenho aquele perfil psicológico que está carente daquela situação, favorece mais ainda o poder de convencimento. Porque você não vai desconfiar de um dado que supostamente parece concreto, de uma entidade que parece honesta, de uma situação que é favorável a você e você ainda está motivado àquela situação. É verdade. Você vai cair. É verdade. E para a gente encerrar aqui, qual é a mensagem que você deixaria para aquele que está nos assistindo, para que ele se proteja? Uma mensagem final aqui, para que ele se proteja, para que ele saiba, que ele evite, não que ele não caia em golpe, mas para que as chances sejam reduzidas e ele tenha uma proteção um pouquinho maior. Antivírus no celular, ajuda, não ajuda? Ou quais as medidas, eu sei que você já falou de várias aqui, mas qual é a sua mensagem final para ajudar aquela pessoa que não quer cair no golpe? Eu vou separar em duas mensagens. Uma mensagem pelo lado pessoal, que vamos fazer a nossa parte. Vamos ficar atentos às negociações que fazemos, vamos desconfiar das oportunidades milagrosas, vamos tomar cuidado com os dados que compartilhamos, vamos evitar compartilhar dados de crianças, por causa que golpe com criança você pode sofrer chantagem, a pessoa pode, vou até me alongar, ela pode pegar o rosto de uma criança, ela pode, com a inteligência artificial, colocar aquilo num corpo nu de uma pessoa e pode fazer uma chantagem dizendo, olha aqui, eu tenho foto nu do seu filho, se você não me pagar tanto eu vou publicar. E aquilo foi montado por inteligência artificial, favorecida pela publicação das imagens que você colocou. Então, evitar ao máximo o compartilhamento de informações. Lado pessoal é esse. O que a gente pode fazer? Vamos usar todos os recursos tecnológicos. Vamos ter biometria no celular, pode colocar antivírus no celular, eu uso antivírus no celular. Vamos colocar reconhecimento facial. O que a tecnologia dispor para a gente, vamos utilizar. Lado pessoal, usa a tecnologia
e uso comportamento. Lado empresarial, nós precisamos começar a cobrar das empresas que cuidem dos nossos dados. Nós não podemos aí também fechar os olhos para a parte corporativa. Então, se eu vou compartilhar meus dados numa clínica médica, eu posso perguntar para o médico, falo, cara, eu tenho dados de saúde aqui. Se eu tenho uma bronquite, se meu dado vazar no mercado, eu posso sofrer um preconceito. Então, como você cuida dos meus dados? A gente precisa cobrar das empresas a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Uma lei que foi criada por um movimento global. Não é o Brasil que está criando a Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil está entrando nessa onda por uma consequência de um movimento global. As empresas brasileiras que querem se relacionar com mercados exteriores precisam ter políticas de privacidade de dados pessoais, porque senão elas não conseguem se relacionar. E as empresas de porte médio a grandes que querem se relacionar com empresas maiores estão sendo exigidas desse compliance. E a gente tem que chegar até na ponta da corda, a gente tem que chegar naquela clínica médica ali que tem minha ficha cadastral. Então a gente precisa passar a exigir das empresas o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é a mensagem que eu passo fortemente para que todo mundo contribua. Eu vou matricular meu filho na escola, eu quero saber como é que você guarda os dados do meu filho. Se vazar uma nota, meu filho foi mal na escola, ou então eu tenho um perfil psicológico do meu filho que tem alguma vulnerabilidade. Você tem ali um atestado, algum psicólogo passou. Como é que você armazena e guarda esses dados dos meus filhos? Então, precisamos passar a exigir das empresas a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Maurício, muito obrigado. Eu sei que você aqui com seus conhecimentos vai ajudar muita gente. Então, é um grande prazer ter te recebido aqui. Se você quiser compartilhar o seu contato, qualquer coisa, por favor, passa a mensagem para quem está nos assistindo aí. Marco, foi um prazer. É um assunto muito interessante, é um assunto super atual. Esse trabalho que você vem fazendo de defender os consumidores que são atacados, vamos dizer assim, por essas pessoas maliciosas é muito legal. Eu acredito que a gente precisa tomar algum cuidado, efetivamente. Precisamos prestar atenção no que fazemos, como compartilhamos nossos dados. Volto a repetir, pessoal, muito cuidado com o compartilhamento de dados pessoais. A gente nunca vai estar isento de sermos atacados, tá bom? Obrigado, prazer. Meus contatos estarão disponíveis aí junto com você. E se alguém precisar de alguma ajuda, só chamar. Muito obrigado. Foi um prazer. Galera, muito obrigado. As dicas de hoje aqui foram muito úteis. Espero que vocês coloquem em prática. Mas mesmo assim, se vocês forem vítimas de golpe, estou à disposição. Podem entrar em contato para que eu te ajude, para que eu passe orientações de como você deve proceder a partir de então. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Foi um prazer, hein? Grande prazer. O prazer foi meu.